Então abra sua Bíblia, amados, Mateus capítulo 5, versos 17 em diante. Nós estamos com uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos ver esse texto que nos vai falar sobre a justiça do cristão. E diz assim a palavra do Senhor, 5,17. Eu vou ler na minha versão, vocês podem acompanhar no telão ou abrir sua Bíblia. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus está falando aqui. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus então dá essa introdução para falar sobre a justiça dos cristãos, a justiça do discípulo de Cristo. E veja bem o que eu estou aqui comparando. Olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça, eu vou parafrasear, contextualizar aqui. Se a justiça da igreja ágape não excederem muito a justiça da religiosidade, então não adianta, você está aqui apenas para esquentar barco. Você está aqui apenas perdendo o seu tempo. Mas não é isso que Jesus quer. E aí ele então vai no verso 21 começar a adentrar na mensagem que ele quer falar sobre a justiça do cristão, sobre a justiça dos filhos de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matem, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Veja a dureza dessa mensagem que Jesus está dizendo. Olha, a lei que Moisés recebeu escrita em pedras diz assim: não matarás, e se você matar será réu. Está falando isso a lei. Mas Jesus, por isso que eu sempre digo aqui, Jesus ele eleva a lei. Ele está dizendo: olha, você quando matar alguém, sim, você está sendo réu. Mas o que eu quero dizer aqui? Jesus está falando: quando você se irá contra seu irmão, já é réu. E quando você o chamar de tolo, você estará sendo condenado ao inferno. Como é forte isso! E nós precisamos entender aqui, em primeiro lugar, que Jesus não veio abolir a lei e os profetas. Pelo contrário, ele veio para cumpri-la. Ele veio para corroborar a lei. Para interpretar e compreender melhor este ensino, nós precisamos considerar 3 princípios que norteiam o discurso de Jesus. O primeiro é que o público-alvo desse discurso, ele estava falando em parábolas para a multidão. Era a multidão. E ele sabia que a multidão, ela conhecia esses ensinos. E ele ensinava através de parábolas. Ele falava para a multidão dessa maneira. Em segundo lugar, é necessário considerar que a justiça dos seus ouvintes deveria ser superior à dos seus mestres. Portanto, as práticas dos ouvintes de Jesus, não deveriam ser as mesmas práticas dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, daqueles apenas que estão na igreja por religiosidade.
Eu acredito que nenhum de vocês nesta manhã está aqui apenas para ser religioso, apenas porque é um domingo que eu tenho que estar. Não, você está aqui para buscar a presença de Deus. Você está aqui para ouvir a sua palavra. Você está aqui para cultuar um Deus poderoso. Não escutei nenhum amém, mas amém. Amém. Muito bem. Em terceiro lugar, é necessário considerar as suas ações sob o prisma da pergunta: que fazeis demais? Não fazem os publicanos e os pecadores também o mesmo? É interessante porque ele instiga a multidão a pensar. E é uma coisa que nós precisamos entender. Eu fui criado de uma maneira, e vocês, a maioria, quem já ouviu meu testemunho sabe, que meu pai, quando eu comecei a adolescência, quando eu era criança não, ele proibia as coisas, mas quando eu comecei a adolescência, ele me levou a pensar. E em certa ocasião, quando eu tinha 16 anos, eu disse assim: pai, eu já nasci num lar cristão, o senhor é pastor, eu já conheço a palavra, já conheço como estar numa igreja, mas eu não experimentei o mundo ainda. E eu queria experimentar o mundo. Eu vejo meus colegas indo para festas, ficando com meninas, e eu às vezes fico assim, com essa vontade, a vontade da carne, que é natural, né? E meu pai olhou assim e me disse assim: meu filho, tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa, porque eu preciso te orientar e te alertar. Você hoje está debaixo de uma proteção. É como se você tivesse aquele guarda-sol enorme que está sobre a sua vida. E onde você for, enquanto você estiver com a presença de Deus, então esse guarda-chuva, essa proteção espiritual está sobre a sua vida. Mas você decide. Se você quer sair dessa proteção, tudo que acontecer com você fora é por conta e risco tua. Olha, ele me fez pensar. E eu comecei a pensar na minha mente. Ele disse: eita, e agora? E se eu sair naquele dia e acontecer alguma desgraça e eu me arrebentar todo? Deus não estava me guardando. É lógico que também dentro da vontade de Deus, muitas vezes a gente pode passar alguma situação. Só que quando estamos fora, isso é muito mais latente, muito mais fácil de acontecer. E eu comecei a pensar e raciocinar. Então eu disse: não. Aí, dias depois, meu pai dizia: e aí, tomou uma decisão? Eu disse: tomei, eu vou continuar na igreja, eu vou continuar. E é interessante porque Jesus está fazendo isso. Jesus está dando ao seu público, não está dizendo: olha, você vai para o inferno e pronto, acabou. Não, ele está dando um ensino, está dizendo: você decide. Como aquele seriado antigo da Globo: você decide, né? Você decide. Nós decidimos, nós temos essa autoridade para decidir. E aí então começa nesse texto que nos lemos: não matarás. É interessante porque Jesus conhece tanto o seu público que ele diz assim: ouviste o que foi dito? Por quê? Porque o público alvo dele era a multidão. E a multidão, 80 a 90% daqueles que estavam ouvindo a mensagem de Cristo eram analfabetos, não sabiam ler. Por isso que Jesus está, eu assim entendo, Jesus ele trata a pessoa de maneira integral, porque ele conhece o nosso ser. Ele não está dizendo, desprezando, não, ele está dizendo: vocês ouviram, porque vocês não leram, mas vocês ouviram, porque era uma lei. Mesmo aqueles que não sabiam ler, eles ouviam todo sábado na sinagoga a lei, escutavam a lei e saíam com ela no coração, desde crianças. Por isso é que em Provérbios você vai ouvir o sábio dizendo: olhe, ensina a criança no caminho que deve andar, porque mesmo quando ela for velha, não se desviará dele, porque ela está ouvindo desde pequena. E esse público não era diferente. Então Jesus está dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. E aqui ele vai elevar essa lei e dizer assim: olha, na verdade,
verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar, se irá contra seu irmão, será réu do juízo. Ou seja, não há necessidade de uma ação de matar mais. Mas se você ficar irado contra seu irmão, você já é réu de juízo. Quem é advogado aqui, Miriam, né, sabe que réu, o que significa réu, Miriam? Está em processo de julgamento, a caminho de um juízo. O réu é a caminho de juízo. É interessante que a gente precisa compreender essa verdade. E aí Jesus está dizendo: qualquer que dizer a seu irmão Raká, em essa versão que eu li aqui é tolo, mas na verdade no original hebraico ou grego na época quer dizer assim: qualquer um que amaldiçoar o seu irmão, certo? Aqui está falando sobre lançar maldição sobre os outros, já será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco será réu do fogo do inferno. Para você ver que no reino, que dentro da igreja de Deus, nós precisamos entender que qualquer maltrato, que qualquer situação que nós fizermos contra nosso irmão, já nos torna réus, ou seja, já nos dá o início de uma entrada para um julgamento. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter cuidado com o tratamento com nossos irmãos, porque esse tratamento ele precisa ser íntegro, precisa ser decoroso, precisa ser um tratamento como você realmente trataria o Senhor Jesus, ou como o Senhor Jesus lhe trataria. A multidão, então, rotineiramente ouvia isso aos sábados, os mandamentos, a lei. E o que a multidão então ouviu acerca daquilo que foi dito por Deus aos antigos, inclusive está em Êxodo capítulo 20, você depois pode ler todo o capítulo 20 de Êxodo, e aí vinha toda a lei. Mas Jesus agora diz assim: eu, porém, vos digo. Os ouvintes de Jesus estavam acostumados com o ensinamento, de que não poderiam ser ladrões, não poderiam ser injustos, não poderiam ser adúlteros. E vamos ver no decorrer da mensagem aquilo que Jesus está falando. Veja o que diz verso 23, Mateus 5. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Olha como é isto, este ensino que Jesus está trazendo é muito forte. Jesus ele não se agrada do seu dinheiro, sim, ele está realmente consagrado a ele, de uma vida livre. Você pode trazer o seu dinheiro, mas isso não será uma oferta a Deus. Você pode deixar aqui 1.000 euros, mas isso aí para Deus não vai valer nenhum centavo, nenhum cêntimo. Veja o que Cristo está falando aqui. Olha, antes de deixar a sua oferta, resolva suas questões com seus irmãos. Não venha trazer nada se você não resolveu as suas questões com seu irmão, com sua família, ou com quem for que você estiver brigado. Entenda-se com seu chefe, entenda-se com seu colega de trabalho, entenda-se com quem for que seja, e principalmente dentro da igreja. Vamos continuar. 25, verso 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho,
para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial da justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Ele não está falando aqui de prisão física, ele está falando de uma prisão espiritual, emocional. Quando você não perdoa, você vive numa prisão emocional. Você vive carregando as pessoas que você não perdoou. É interessante isso. Muitos dizem que prisões espirituais e emocionais são muito pior do que prisões físicas. Porque você está livre, mas não está livre. Entende? Você está aparentemente livre, mas não caminha livre, com liberdade. Então temos que ter esse cuidado. Continua Jesus, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que tudo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus aqui está sendo direto, duro. Ele está dizendo: olha, foi dito na lei que qualquer um que adulterar será reo. Eu, porém, vos digo que se você olhou para uma mulher, ou vice-versa, com intenção de adulterar, você já pecou em seu coração. Ou seja, já está. É como se você tivesse praticado o ato. Precisamos compreender isso, entender que Jesus eleva o nível, eleva esse nível de ensino. Estou correndo um pouco aqui por conta da hora, mas veja bem, Jesus fala: se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o. Ele está sendo muito radical aqui. Ele está dizendo: se alguma parte do seu corpo ela leva você a realmente errar, a pecar, é melhor você arrancar, lançar fora. Ele não está aqui dizendo que você tem que tirar o olho e arrancar a mão. Ele está dizendo: olha, vigie, porque muitas vezes é preferível você perder uma parte do seu corpo a perder a sua vida inteira. Então vigie, não fique naquela linha tênue entre a tentação e o pecado, porque é uma linha muito tênue. Tem muitos que brincam e dizem: não, eu sou forte. A gente não é forte coisa nenhuma. Nós somos fracos, nós somos miseráveis. A gente precisa ter cuidado. Essa carne, olha essa carne aqui, todos os dias ela nos pende para o pecado. Ela quer pecar, ela quer ser alimentada com coisas da carne. E se a gente não se alimentar com coisas do alto, do Espírito, a gente vai alimentar a carne e vamos cair. Jesus está falando isso. Jesus então continua e diz assim, verso 31: também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ele está falando aqui, quando Moisés ele coloca na lei uma carta de divórcio, lá na frente você vai ver que Jesus vai se encontrar com os escribas e fariseus, vai dizer: olha, quer dizer então que pode ser divorciado? Ele disse: olha, Moisés ele colocou a carta de divórcio pela dureza do vosso coração. Por quê? Porque Deus ele abomina o divórcio. Se você casou, é até que a morte o separe. É lógico que aqui ele está dizendo que há uma permissão, digamos assim,
se cometeu adultério, ambas as partes, há como houver divórcio, mas como igreja, como pastor, nós temos lutado para que os casais, mesmo, nós já trabalhamos com casais que tiveram essa dificuldade, que passaram por esse problema, e louvado seja o nome do Senhor, que esse casal está junto até hoje e trabalha com casais. Então, nós como igreja precisamos lutar. É lógico que a gente não pode amarrar ninguém, então cada um vai querer ser tratado, porque já trabalhamos com casais que um quis ser tratado, mas o outro não, então eu não posso fazer nada. Concordam comigo? Porque os dois precisam ser tratados. Então quando um quer, mas o outro não há o que fazer. E aí então há essa exceção que Jesus coloca aqui, mas realmente é muito tênue essa linha, nós precisamos entender isso. Prosseguindo, verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, pelo seu trono, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, a não ser que pinte, né? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele está dizendo: olha, você precisa ser firme nas suas decisões. Não titubeie. Não fique no muro, em cima do muro. Você seja firme nas suas convicções. Porque a sua palavra tem que ser sim, sim, e o não, não. Você não pode ficar agradando as pessoas. Não, porque olha, Júnior é reformado, eu vou falar ele só questões de Calvino, não porque ele é Calvino, né? Mas de Lutero, não, porque nem foi nem Calvino, nem Armínio, nem Lutero que me salvou. Quem me salvou foi Jesus Cristo. Então eu leio a palavra. Muitos ficam, porque Armínio, porque Calvino, porque Lutero foram fundamentais no seu tempo e para nós também hoje, mas e Jesus? A palavra de Jesus tem que ser a que guia minha vida. Porque homens erram, porque filosofias enganam, mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela dura para sempre. Então nós precisamos compreender isso. 38, verso 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas para o que quer lhe pedir emprestado. Agora isso não, você precisa compreender bem isso, certo? Primeiro, nós precisamos entender que pela lei, que a lei ela dá essa brecha, amar a quem ama a gente, mas odiar aquele que odeia. Jesus eleva o nível, diz assim: olha, você precisa amar quem odeia você. Aquela pessoa que praguejou você, ame-a. Humanamente isso é difícil, ou é fácil para você? É difícil, mas não é impossível. E nós precisamos ter essa prática.
humanamente, talvez a gente quer reagir quando recebe uma tapa, ou uma palavra, ou numa situação. Mas a gente precisa ter coerência, porque se eu prego esta palavra, eu não posso viver diferente. Se eu prego o que está na palavra, eu não posso viver de maneira diferente. Então eu preciso reagir. Geralmente, nós não somos medidos pelas ações dos outros, mas pelas nossas reações. As nossas reações é que vão determinar quem nós somos. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Vamos por o 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeia, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais juntos filhos do vosso Pai que está nos céus. Ricardo agora vai embora, ninguém vai falar mais. Vamos lá, 2, 3. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Quando você ama seus inimigos, bendiz os que os maldizem, fazem o bem aos que vos odeiam, ora pelo que vos maltratam e perseguem, você se torna o quê? Filhos do Pai, filhos de Deus. Jesus está dizendo: se você ama só aqueles que te amam, se você apenas abençoa aqueles que te abençoam, se você apenas está na boa porque está naquele círculo daquele que dá aquela tapinha nas costas e pronto, mas você não ora por aquele que maltratou você, por aquele que lançou alguma, ou praguejou você, alguma praga, ou praguejou você. Sabe o que aprendi na caminhada cristã? Cada vez que a gente sente alguma coisa negativa por uma pessoa e você começa a orar por essa pessoa, Deus começa a transformar o seu coração, porque quem tem que ser transformado é o seu coração. Nosso coração, ele precisa de transformação. A gente sempre acha o outro. É por isso que Jesus disse assim: olha, vai tirar primeiro a trave do seu olho, em vez de estar apontando no cisco que teu irmão tem. Porque quem precisa de tratamento é você. É interessante porque nós precisamos compreender que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos estamos nivelados. Eu tenho dito isso aqui no púlpito sempre. Eu não sou melhor por estar na posição de pastor dessa igreja. Eu estou nivelado com vocês. A única coisa talvez que pese sobre minha vida é a responsabilidade que tenho de conduzir o rebanho de Cristo. Porque esse rebanho não é meu, é de Cristo. E Ele vai me pedir contas quando eu chegar na presença dEle. Ele vai dizer: e aí, o que você fez com Michele, com Miriam, com Romo, com Ricardo, com Miriam? O que você fez com essas famílias? Você pregou a palavra da verdade? Você ajudou nos relacionamentos? Você abençoou famílias? Apenas essa é a diferença, mas nós estamos nivelados. Verso 45. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele não está dizendo aqui que você vai chegar à perfeição. Ele está dizendo que você precisa caminhar rumo à perfeição, rumo ao entendimento que a minha vida ela precisa estar caminhando para a perfeição. Porque se a gente andar aqui nessa terra dizendo, não, olha, enquanto estiver aqui na terra eu vou falhar, então você vai viver fazendo o quê? Falhando. Mas se você colocar na sua mente, não, eu preciso estar caminhando rumo à perfeição. Falei isso domingo passado. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer destino é bom. Você precisa saber aonde eu quero chegar. É por isso que tantas famílias e pessoas que saem do seu país, que decidem imigrar, quando chegam na primeira dificuldade, correm, porque não sabiam o seu propósito, porque não sabiam o seu destino, não sabiam aquilo que eles vinham fazer. Mas eu sei que você está aqui, você sabe muito bem. Eu sei que todos aqui já passaram por situações difíceis. Mesmo o Júnior, que é da terra, mas passa por situações difíceis. Mas a gente precisa entender que mesmo passando por essas situações, nós temos um alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu destino? O nosso alvo é Cristo e nosso destino está nos céus, no reino de Deus. Então por isso eu preciso caminhar numa vida digna, uma vida reta. Por isso eu preciso vigiar minhas palavras. Por isso eu preciso vigiar minhas atitudes. Por isso eu preciso vigiar a minha linguagem. Sabe o que eu acho lindo na Igreja de Cristo? É que esse nivelamento, por dizer assim, nos traz também a maturidade, e também nos traz, por certa forma, e por dizer assim, na verdade, um polimento. Nos deixa mais polidos. Por quê? Porque no mundo a gente falava palavrão, a gente destratava o outro, mas no reino a gente trata com amor, com decência, com alegria, com bondade. Eu não vou maltratar o meu irmão. E isso me faz elevar o nível. Elevar o nível para quê? Para que eu seja melhor, para que eu trate o outro melhor, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Porque senão, que diferença faz? Vamos estar igual ao mundo, vamos estar igual aos religiosos. Deus não quer que a gente seja igual. Deus quer que nós possamos ser diferentes. Por isso diz, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Precisamos de uma mudança de concepção, uma metanoia. Muitas vezes precisamos que o Senhor possa adentrar na nossa mente, que diz, Senhor, toma a minha mente. Toma meu coração. A religiosidade, ela nos torna muitas vezes pessoas como não considerar que a gente mereça o inferno. Mas na verdade todos nós já nascemos merecendo o inferno. Mas graças a Deus que Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e para nos dar vida e para transformar a nossa vida. Você está aqui porque você precisa de transformação. Eu estou aqui porque eu preciso de transformação. Essa metanoia, aquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2.
É isso que nós precisamos. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer isso. Essa transformação é diária. Essa transformação é até o dia em que a gente partir desse mundo, ou até que o Senhor chegue e volte para levar a sua igreja. Pai, quero apresentar a vida dos teus filhos e te agradecer por cada um deles, por cada família que está aqui. Que o Senhor venha, Pai, tomar cada vida, cada coração. Estamos aqui, Senhor, como tua igreja, como teus filhos, sabendo que ainda não somos perfeitos, mas estamos caminhando rumo à perfeição. Por isso nos ajuda, que nós possamos, Pai, entender que essa justiça que o Senhor já preparou para nós vem dos céus, e que nós não nos baseemos apenas na justiça terrena, mas que possamos buscar a justiça celestial. Guarda nossos corações, molda e muda a nossa mente, muda nossas palavras, muda nossas atitudes, muda, Pai, molda nossa vida conforme o teu reino, porque nós não somos desse mundo, ainda estamos nesse mundo, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Por isso, toca nosso coração e nos dá esse entendimento de inconformidade, porque devemos cada dia estar sendo transformados pela renovação da nossa mente, através da tua palavra, que é como uma espada que penetra no mais profundo do nosso ser. Oh Espírito de Deus, te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, por cada vida que está aqui, por cada coração, e te peço, Pai, para que juntos como igreja sejamos uma igreja relevante nessa terra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.